Jogo muito ruim do Atlético mais uma vez. E eu queria que você falasse, Adson, principalmente sobre a atuação do seu sistema defensivo, dos seus dois zagueiros, que contra o Corinthians fizeram um jogo impecável e hoje praticamente atuaram num espetáculo de piada aí no Maracanã. Boa noite. Boa noite. Eu não posso ficar fazendo chacota dos jogadores, né? Isso aí é uma situação que a gente tem que ser racional. São jogadores que têm o valor deles. Eu até preservo um pouco o Wanderson, porque o Edson realmente hoje estava muito abaixo. Mas eu te digo uma coisa clara, que eu sei como que funcionam as coisas. A questão é física. Né? Eu até conversei com o Jorginho. Jorginho, não adianta, cara, esse jogo aqui, vamos tentar preservar, porque vai vir lesão, os caras estão cansados. Os caras estão cansados. O torcedor, as pessoas que ficam fora do dia a dia, que não sabem como é que é futebol, é impossível um time como o Atlético Goianiense disputar 3 competições em alto nível. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que tentar, para salvar o brasileiro, pensar em alguma outra coisa, apesar que está muito difícil, né? E com toda sinceridade, nós entregamos 3 gols, o juiz deu 1, o árbitro é péssimo, um dos piores árbitros. Esse árbitro, para mim, ele é ruim, mal intencionado, é um cara que apita para a torcida, né? Então, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. O time já faz um primeiro tempo ruim, né? E encontra um árbitro péssimo, né? Eu não gosto nem de falar de arbitragem quando a gente perde o jogo, mas esse Caio Marques não tem a mínima condição. É um árbitro trapalhão, né? E a gente tem que saber conviver com isso. O segundo tempo, nós conseguimos não tomar gols, fizemos o gol, mas já estava um jogo perdido, né? A goleada já estava pronta, o time se arrastando, né? Jogadores importantes como Marlon, Edson, jogadores que têm o valor deles, os caras estão fisicamente se definhando, né? Correram pra caramba no jogo contra o Corinthians, não conseguiam se recuperar. A gente sabe internamente, mas o treinador, eles sempre querem contar com melhor, né? E acredita, e às vezes em algumas situações que eu vivo isso a vida inteira e já tinha falado, esse jogo nós podemos até descartar, nós temos que preocupar para o jogo do Cuiabá. Estou falando de brasileiro. E de uma decisão que nós temos na terça. A estratégia nossa foi errada, né? Eu alertei, mas a gente, nesse momento, dentro da minha filosofia, que é ser verdadeiro e claro com as coisas, né? Pagamos pelos nossos erros, porque alguns jogadores hoje tinham que descansar e pôr gente que tem competitividade, né? Por exemplo, o Pego, que é um excelente jogador, entrou arrastando. Aí você entra num jogo, 20 minutos você tira o jogador, né? Então mostra que você fez escolhas erradas, né? Então, claramente, nós fizemos escolhas erradas, né? Erradas, porque a gente tinha que colocar um time fisicamente inteiro, né? Inteiro. Agora, a gente desgastou a nossa equipe, tomamos um caminhão de cartão, né? Porque o árbitro é péssimo, é ruim. Acho que ele não deu nenhum cartão pro Flamengo, né? Deve ser torcedor do Flamengo, além de ser um dos piores árbitros que eu enxergo nessa comissão de arbitragem, que é muito ruim. Eu acho que o CNM é um cara sério, ele quer fazer um trabalho, chegou agora, o povo já quer que ele dê a solução para tudo. Isso é impossível. Enquanto não tiver a profissionalização da arbitragem, vai ser isso aí, né? Agora, os gols que nós tomamos ali no começo, foi tudo dado, teve muitas falhas, né? Saída de bola, nossa, péssima, né? Mas eu atribuo ao nosso cansaço, porque o jogador às vezes quer, mas fisicamente não tem condição de fazer isso. Isso é números, isso é real. Alguns jogadores nossos não se recuperaram fisicamente para poder fazer esse jogo, porque esse era um jogo de competir, um jogo físico, um jogo forte. Tanto é que no segundo tempo entrou o Klaus, entrou Churinho, Léo Pereira, melhorou, porque os caras estão mais inteiros, né? Mas o Boi já tinha fugido com a corda, infelizmente tomamos mais uma goleada. Tudo bem, Adson? Antônio Lupe, aqui da Rádio Bandeirantes, e eu queria justamente nessas escolhas, né,
pedir a tua opinião a respeito dos dois atletas que entraram no segundo tempo, porque não foram só coisas ruins. O desempenho do Klaus, zagueiro, que chegou recentemente e mostrou até uma liderança dentro de campo, e também do Léo Pereira, que pede passagem segundo jogo que ele entra bem. Você já respondeu a pergunta, né? O jogador entrou inteiro, deu uma consistência melhor, né? Essa parte física ela é fundamental. Um time igual o Atlético Goianiense, que a gente quer tudo. Como é que eu vou falar? A gente vai para um jogo, você vai falar, vamos perder hoje. É impossível. Todo jogo você quer ganhar, você quer classificar, né? E nós estamos em 3 competições e ainda não temos uma estrutura que tem um Flamengo, que tem Palmeiras, povo aí, que tem 50 jogadores aí, 3 times, né? Então, são o preço que nós estamos pagando e um preço caro, que podemos até cair de divisão. Isso será muito ruim, né? É uma situação muito ruim. Às vezes, treinador, eles querem pensar só no momento, eu penso de médio a longo prazo, né? E nossas escolhas hoje, nós poderíamos ter escolhido um time mais questão física do que talvez você escolheu o que é melhor tecnicamente. Por quê? Era um jogo de competir fisicamente. Então, primeiro tempo frouxo, marcação passiva, tudo longe, espaçado, né? E deu no que deu. Infelizmente, vamos pagar esse preço. Adson, boa noite. Aqui é a Natália, do Sistema Sagres de Comunicação. É até chato ficar tocando nesse assunto de novo, mas nas suas outras 2 respostas você acabou citando as escolhas erradas do técnico Jorginho. O desempenho nas Copas segura o técnico Jorginho ou as 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro te fazem analisar novamente a situação do treinador? Olha, o Jorginho é um cara muito boa pessoa, um cara trabalhador, mas tem hora que realmente ele tem algumas escolhas que não tem dado certo, né? Tem hora que, por exemplo, você entra com um time, 20 minutos você tem que mudar, já é sinal que você escolheu errado, né? A gente tem que ouvir certos setores do clube, né? É evidente que eu confio na pessoa dele, o grupo gosta dele, né? Mas a gente precisa de reagir. O brasileiro é uma coisa, a Copa são outras, são campeonatos diferentes, né? A gente vai bem. Eu estou analisando a todo momento. A gente faz uma partida daquela Corinthians, porque o time, fisicamente, nós fizemos uma reunião lá que chacoalhou geral, né? Um negócio de divisor de água. Mas aí, cara, chega um ponto, os caras correram pra caramba, 14 quilômetros cada um aí, mais ou menos, né? E, cara, chega aqui, um jogo desse, se você não tiver inteiro, você vai passar vergonha, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas com antecedência. A culpa não é só do Jorginho, a culpa é minha, a maior culpa, né? Porque em alguns momentos a gente não conseguiu também repor, por exemplo, principalmente o nosso sistema defensivo, né? Porque são situações que me preocupam muito. A perca do Ramon, que era um dos melhores zagueiros da competição, ela atrapalhou muito, e aí você não tem, na Copa do Brasil você não tem nem zagueiro. O Edson é um cara que tem lutado, mas fica dia e noite pressionado por time de lá e para sair, essas situações, isso tira foco, por mais que ele tenha lutado, que ele é um cara que quer sair de maneira equilibrada do clube, mas fica ruim, né? Você vê que em alguns momentos vem a questão física, vem a questão de cabeça, e o setor nosso defensivo, que ao longo dos anos foi muito equilibrado, nesse ano deu uma desequilibrada. Oi, Adson, boa noite, Alexandre aqui do Popular. O Ayrton Rato, na saída do campo, ele falou que a diferença do Atlético das Copas para o brasileiro é a questão da pegada. Você concorda? É isso mesmo? Você acha que no brasileiro o Atlético não está conseguindo manter a pegada que vem nas Copas? Você pensa, por exemplo, de abrir mão de uma, por exemplo, para focar no brasileiro? Cara, e eu não sei nem se está tarde, viu? Não sei nem se está tarde, mas realmente nós aqui hoje fomos um time espaçado, um time passivo, um time sem compactação. E não, essa é a verdade. Porque se não competir, marcar com intensidade, hoje foi muito passivo, né? Mas eu atribuo muito, porque eu sei, internamente falando, é a questão física. A questão física, ela está fazendo essa diferença, porque a gente vai nas Copas, é jogo que você tem que jogar no limite, porque é decisão, sempre decisão. Aí eles dão uma relaxada, a questão física do desgaste vem junto,
E aí o brasileiro fica num nível que nós não podemos. Nós só temos uma saída: competir de maneira muito intensa, muito no limite, porque senão a gente vai cair de divisão.